Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Hoje é dia 12 de fevereiro e o ano é 2024, começando mais uma semana. Sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Lembre-se, sempre é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então, se seus dias estão sendo ruins, procure esvaziar a sua mente, procure limpar a sua mente, tirar todas as impurezas, toda a sujeira, toda a escuridão, todas as trevas da sua mente e colocar lá somente a luz de Deus, sentimentos de amor, de alegria, de paz espiritual. Fazendo isso diariamente, com certeza seus dias serão bons e você terá bons resultados. Mas você precisa fazer isso diariamente. Não adianta nada você fazer isso durante uma semana, um mês e achar que tudo já está resolvido na sua vida, pois sua vida começa sempre que você acorda, começa a cada manhã. O que você fez ontem já não interessa mais, não tem mais como você mudar. E o amanhã ainda não existe, você só pode viver o hoje, só pode viver o presente. Então você precisa ser constante e fazer isso diariamente. Esvazie a sua vida diariamente. Então, para todos aí, uma ótima semana. Estamos começando mais uma semana. Estamos chegando já no final do carnaval. Hoje, se eu não estou enganado, já é o quarto dia, né? Sexta, sábado, domingo. Hoje já é o quarto dia de carnaval. E na quarta-feira já termina tudo. Então bora lá, vamos hoje fazer a leitura, vamos ler e comentar mais uma leitura. Vamos trazer hoje para você mais uma leitura de sabedoria e riqueza para a sua vida, para que você possa enriquecer a sua vida e ter vida plena. Então hoje vamos fazer a leitura do capítulo 4, do livro de Deuteronômio, o livro da segunda lei, o livro onde que Moisés vai fazer ali os 3 sermões, os 3 discursos ali para o povo de Israel, nas planícies de Moabe, quando aquele povo já estava pronto e preparado para a conquista da terra prometida. Então eles estão acampados ali nas planícies de Moabe e Moisés faz os discursos dele ali e lembra, né? Lembra, este livro, ele é dividido exatamente, ele narra exatamente os 3 discursos que Moisés fez para o povo de Israel ali nas planícies de Moabe. Então, os 3 discursos diz o seguinte: o primeiro discurso lembra os israelitas dos 40 anos de caminhada pelo deserto, os 40 anos que eles tiveram ali de caminhada pelo deserto e os locais que eles percorreram ali até onde eles chegaram, a terra prometida, perfeito? Então, desde que eles saíram ali do Egito até chegarem à terra prometida, eles demoraram 40 anos para chegar na terra prometida. Então Moisés vai lembrar de todas as caminhadas que eles fizeram e também dos locais que eles conquistaram. O segundo discurso lembra ao povo da importância das leis de Deus ditas no Monte Sinai. Então, quando eles estavam acampados ali no Monte Sinai, então Deus apareceu ali para Moisés, para o povo de Israel, e deixou com Moisés as leis e os estatutos para que aquele povo pudesse ser um povo mais purificado, mais santo, mais santíssimo, que representasse a verdadeira vontade de Deus ali na terra. E o terceiro discurso dele lembra das bênçãos que Deus proporciona diante da obediência do povo. Então, o terceiro discurso de Moisés vai lembrar das bênçãos que Deus proporciona com a obediência do povo. Quando o povo é obediente às leis, o povo segue os princípios, segue os estatutos e os mandamentos de Deus, então Deus proporciona grandes conquistas, grandes bênçãos. Então este livro se resume nos 3 discursos que Moisés
fez ali para o povo de Israel. Mas então vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, você não precisa pagar nada para se inscrever aqui no nosso canal, bem que a gente poderia até cobrar, né, mas não é viável, né, não é viável cobrar para você fazer isso, pois não custa nada você apertar apenas um botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou do seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Se inscreva aí no nosso canal, mas se isso de repente for muito para você, então deixe apenas o seu like, o seu positivinho ali, que agindo assim você já vai estar nos ajudando a levar esse material para mais e mais pessoas, e assim vamos levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Bora começar? Vamos começar então a nossa leitura de hoje, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você, para que você possa levar a sua vida com mais plenitude, com mais sabedoria e com mais riqueza, ok? Então vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. E vamos abrir aqui no quinto livro do Velho Testamento, o quinto livro do Pentateuco. Perfeito, o quinto livro escrito por Moisés. E só lembrando que aqui é uma continuação da leitura de uma história do livro de Deuteronômio. E se você quiser obter o conhecimento, quiser assistir aos demais vídeos, basta você acessar aí no nosso canal a nossa playlist chamada Deuteronômio. Vale muito a pena porque você vai ter sabedoria e riqueza para melhor conduzir a sua vida. Então, capítulo 4 do livro de Deuteronômio, versículo 1 diz assim: Agora, portanto, ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus vosso, Deus de vossos pais vos dá. Então, a terra que Deus de vossos pais vos dá. Os pais de Abraão, Isaque e Jacó, a terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nada dela, para que possais guardar os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que vos mando. Então é Moisés aqui no seu discurso falando aqui das leis, dos estatutos e das regras que Deus passou para o povo de Israel. Versículo 3: Vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, porquanto todos os homens que seguiram Baal-peor, o Senhor teu Deus os destruiu do meio de vós. Então, Baal-peor, para quem não se lembra, é quando os homens de Israel se envolveram ali com as moabitas, as mulheres moabitas na cidade de Baal-peor, quando eles foram lá e tiveram relações com aquelas mulheres. Então Deus ficou irado e, se eu não me engano, lançou uma praga que matou 14.700 israelitas. Ele destruiu 14.700 homens israelitas. Mas vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje estáis vivos. Então, mas quem segue os mandamentos de Deus, então aqueles homens foram destruídos ali pelo adultério em Baal-peor, pelo o pecado de Baal-peor, mas aqueles que seguiram os mandamentos, que não se envolveram, continuam vivos. Eis que vos ensineis estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que façais isso na terra que vais possuir. Então, os estatutos e ordenanças que Deus passou ali para Moisés, passar ali para o povo de Israel, para que eles possam cumprir ali nas terras que eles vão possuir. Portanto, guardai-os e cumpri-os, porque esta é a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos das nações, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: certamente esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Então,
a sabedoria e o entendimento, a sabedoria e o entendimento, os estatutos, as regras, as leis. Por quê? Porque naquela época todos os povos, inclusive o povo de Israel, viviam na barbárie. Então eles faziam de tudo, cometiam todo tipo de maldade, todo tipo de adultério. Eles eram pecadores e faziam tudo que era errado. Então é a nação que está recebendo aqui as leis, as regras, as primeiras leis, as primeiras regras de conduta, os primeiros princípios e mandamentos para que eles possam ter uma vida, né, mais ordeira, porque ali prevalecia a anarquia total, cada um fazia o que bem queria e estava tudo bem, ninguém era punido por nada, ninguém era destruído por nada, ninguém era punido por nada, então todos pecavam, todos faziam maldades, todos matavam, cometiam todo tipo de pecado e ali não tinha regra, não tinha lei. Então Israel é o primeiro povo que vai ter um pouquinho de lei, de ordenança, né? de boa conduta ali junto todas as outras nações. Versículo 7: Pois que nação há tão grande que tenha Deus tão próximo como o Senhor vosso Deus, que está em todas as coisas pelas quais o invocamos. Então, que nação tem um Deus ali que anda com eles e está próximo para sempre que o invocamos, ele nos atenda. Versículo 8: E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos, tão justos como toda essa lei, que apresento diante de vós neste dia. Então, as nações, elas não tinham leis, elas não tinham estatutos, não tinham juízos, não tinham princípios, né? Então, tudo corria ao Deus dará, né? Tudo corria às soltas. Então, Israel é a primeira nação que vai apresentar ordens, vai apresentar lei, vai apresentar normas de conduta, né, ordenanças de conduta de como as pessoas devem se comportar em cada situação. Versículo 9: Somente cuida de ti e ti mesmo e mantenha a tua alma diligentemente, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e para que não se afastem do teu coração todos os dias da tua vida, mas ensinas aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então toda essa sabedoria, todas essas normas, todos esses estatutos deveriam ser ensinados aos filhos e aos filhos dos filhos, perfeito? Então tudo deveria ser passado adiante. Especialmente no dia em que estiveste diante do Senhor, de teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: Ajunta-me este povo e farei com que ouçam as minhas palavras, para que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viverem, e para que possam ensinar a seus filhos. Então, todos os estatutos, todas as leis, todas as ordenanças deveriam ser ensinadas também para os filhos, serem passados adiante. De nada vale o conhecimento se ele não é passado, se ele não é ensinado. Versículo 11: E viestes e ficaste ao pé do monte, e o monte ardeu em fogo, até o meio dos céus, com trevas, nuvens espessa e escuridão. Então, quando Deus ali no Monte Sinai, ele desceu ali no Monte Sinai, e ali o povo de Israel temeu. E aí Deus passou para Moisés, falou para Moisés: ajunta todo esse povo ao redor do monte, e eu vou passar as leis e as ordenanças para esse povo. Mas aquele povo se amedrontou, correu e pediu para que Moisés representasse eles ali perante Deus, porque Moisés não temia, era destemido perante Deus, e Moisés ficou incumbido então de passar as leis, os estatutos e as ordenanças de Deus para o povo de Israel. E o Senhor vos falou em meio ao fogo, ouvistes a voz das palavras, mas não vistes semelhança, somente ouvistes uma voz. E ele vos declarou o seu pacto, que ordenou que cumprisseis os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E naquele tempo o Senhor me ordenou que vos ensinasse estatutos e juízos, para que pudesseis cumpri-los na terra que vais possuir. Então, naquele tempo o Senhor me ordenou que vos ensinasse estatutos e juízos, para que pudesseis cumpri-los na terra que vais possuir.
Portanto, cuidai-vos a vós mesmo, pois não vistes modo semelhante no dia em que o Senhor vos falou em Horebe no meio do fogo. Versículo 16: Para que não vos corrompais e vos façais imagem de escultura, semelhante a qualquer figura, semelhança de macho ou de fêmea, a semelhança de algum animal que haja na terra e a semelhança de alguma ave que voa nos céus. Então, isso é da natureza humana. A natureza humana, ele sempre quer criar imagens para idolatrar, para seguir, para cultuar imagens, porque o ser humano, ele sempre, de todo o tempo, ele sempre precisou, ter fé em alguma coisa, acreditar em alguma coisa. Então, por isso que o ser humano sempre fez, e aqui o povo de Israel também fazia, né? Tanto é que quando Moisés ele subiu o monte para receber os 10 mandamentos de Deus, e por lá ele ficou 40 dias e 40 noites, o povo de Israel já achava que Moisés tinha morrido, então eles fizeram ali um bezerro de ouro idolatrar, porque o ser humano ele precisa muito dessa questão do Deus, de ter um Deus que vai resolver tudo por ele, vai fazer tudo por ele, e que ele precisa rezar e orar por este Deus, né? Porque este Deus é que vai ser o salvador da sua vida. Então, todas as nações sempre tiveram aí, sempre cultuaram imagens para idolatrar, para pedir, na verdade, pedir socorro, para pedir a salvação da própria vida. A semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, a semelhança de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Versículo 19: E não levaste os teus olhos aos céus, e quando vires o sol, e a lua, e as estrelas, e todo o exército dos céus, sejas impelido a adorá-los, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus distribui a todas as nações debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro, até fora do Egito, para que lhe sejais um povo hereditário, como sois neste dia. Versículo 21. Além disso, o Senhor se irou comigo por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que eu não entraria naquela boa terra que o Senhor teu Deus vos dará por herança. Então aqui Moisés está falando ali que Deus se irou com ele por causa do povo de Israel. Por quê? Porque Moisés sempre defendeu muito aquele povo. Moisés amava demais aquele povo. Então ele sempre intercedia a Deus, né, por aquele povo. Então Moisés acabou sendo desobediente, Moisés acabou ficando irado, né, sendo desobediente, e por isso Deus jurou ali que ele não entraria. Ele chegaria até as portas da terra prometida, mas ele não poderia atravessar o rio Jordão e chegar na terra prometida. Ele teria que ficar do lado de cá, e ali ele iria perecer. Então Moisés não pôde entrar na terra prometida devido ao povo de Israel. Mas devo morrer nesta terra, não devo passar o Jordão, mas vós passareis e possuireis esta boa terra. Cuidai-vos para que não vos esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco. Fazer-lhe alguma imagem de escultura, ou a semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Então, fazer imagens de escultura, fazer escultura de algum animal, de alguma ave, então era proibido. Porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor e um Deus zeloso. Deus é um fogo consumidor e um Deus zeloso. Quando gerardes filhos e filhos de filhos, e vos tiverdes permanecido longo tempo na terra, e vos corromperdes, e fizerdes imagem de escultura, ou semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, vosso Deus, para provocá-lo a ira. Então, se você faz alguma imagem de escultura e fica idolatrando imagens, então você está provocando a ira de Deus. Neste dia, eu invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, para que logo pereçais.
completamente da terra e passaste o Jordão para possuí-la, não prolongareis vossos dias sobre ela, mas sereis completamente destruídos. E o Senhor vos dispersará entre as nações, e restareis poucos em número entre os pagãos, para onde o Senhor vos conduzirá. Versículo 28. E ali servireis a deuses, obras das mãos dos homens, de madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Versículo 29. Mas se dali buscardes o Senhor teu Deus, tu o encontrarás, e o buscardes com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, mesmo depois da pessoa ter pecado, ter feito tudo o que era errado perante a Deus, mesmo assim, se a pessoa buscar a Deus de todo o coração, com certeza essa pessoa será atendida, porque Deus é misericordioso. Quando estiveres em tribulação e todas essas coisas vos acontecerem, mesmo nos últimos dias, se tu voltares ao Senhor teu Deus e se obedeceres a sua voz, porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso, mesmo depois que todos os erros que a pessoa comete, se ela se voltar de coração para Deus, Deus a vai perdoar. E porque Deus é misericordioso, é um Deus misericordioso. Ele não te abandonará, não te destruirá, nem esquecerá o pacto de teus pais que ele jurou a eles. Versículo 32. Porque pergunta agora aos dias que são passados, que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e pergunta desde uma extremidade do céu até a outra, se aconteceu alguma coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta. Versículo 33. Algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu ouvistes e viveste? Então Moisés aqui pergunta para o povo de Israel se algum outro povo, alguma outra nação ouviu a voz de Deus do meio do fogo, como Israel ouviu. Ou Deus tentou ir e tomar para si, ou Deus tentou ir e tomar para si uma nação do meio da outra nação, de outra nação, por tentações, por sinais e por prodígios, e pela guerra, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes terrores, conforme tudo o que o Senhor teu Deus fez por ti no Egito, diante dos teus olhos. Então, está falando aqui que Deus tirou o povo de Israel ali do Egito, diante dos olhos de todo o povo do Egito. Versículo 35. E para quem mais Deus fez isso? Com quem mais? Com qual outra nação Deus fez isso, senão com o povo de Israel, com a nação de Israel? A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, não há nenhum outro senão Ele. O Senhor é Deus, não há nenhum outro senão Ele. Do céu ele fez com que ouvisses a sua voz, para que ele pudesse te instruir, e sobre a terra ele te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras em meio do fogo. E porque ele amou aos teus pais, por isso escolheu a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante dos seus olhos, com o seu grande poder. Então tirou o povo de Israel ali da escravidão do Egito diante dos olhos do povo de Israel e do povo do Egito também, para mover de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e dá-la a ti como herança, como é neste dia. Então Deus tirou, removeu nações maiores do que as nações de Israel e deu aquelas terras como herança para o povo de Israel. Portanto, hoje saberás e considera isso em teu coração, que o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro, somente Deus é Deus no céu e na terra. Não há nenhum outro. Portanto, guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno neste dia, para que tudo te vá bem e com os teus filhos depois de ti, e para que possas prolongar os teus dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá para sempre. Então, o entendimento, o conhecimento, os princípios, as leis, os estatutos, os mandamentos, tudo isso
reflete em sabedoria, e a sabedoria prolonga os teus dias, prolonga a tua vida. Quem tem sabedoria tem riqueza e vida longa. Então Moisés separou 3 cidades deste lado do Jordão, voltadas para o nascente, para que pudesse fugir para lá o homicida que matasse o seu próximo involuntariamente, a quem não odiasse em tempos passados, e para que, fugindo a uma dessas cidades, pudesse viver. Então Moisés separou do lado de cá do rio Jordão, ele separou 3 cidades. Uma cidade da tribo de Ruben, uma cidade da tribo de Gades e uma cidade da tribo de Manassés. E estas cidades serviam como prisões. Lá para lá iriam os homicidas, aqueles que cometeram algum tipo de crime. Então essas cidades seriam cidades prisões para que eles pudessem viver. E lá o vingador não poderia entrar para matar aquela pessoa que involuntariamente cometeu um crime, tirou a vida de outra pessoa. Versículo 43, a saber, Bezer no deserto, na planície dos Rubenitas, e Ramote em Gileade dos Gaditas, e Golã em Bassã dos Manassitas. E esta é a lei que Moisés estabeleceu perante os filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, depois que saíram do Egito. Deste lado do Jordão, no vale diante de Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram depois que saíram do Egito. Então Moisés e os filhos de Israel, depois que saíram do Egito, então eles tomaram as terras dos amorreus. Eles tomaram as terras dos amorreus, né, do rei Seom, que habitava em Esbom, e possuíram a sua terra e a terra de Og, rei de Bassã, dos reis dos amorreus que estavam deste lado do Jordão, para o nascente. Og, que era o último dos gigantes, ele media aproximadamente 4,5 metros de altura, e ele era o último remanescente dos gigantes. Versículo 48, desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, até o monte Sião, que é Hermon. Versículo 49, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, e toda a planície deste lado do Jordão, para o leste até o mar da planície sobre as nascentes de Pisga. Então este foi o último versículo de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 4 do livro de Deuteronômio. Mais uma leitura de sabedoria e riqueza para você. E para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final, acompanhou até o final desse vídeo aí, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, que você tenha vida plena, com muita paz espiritual, riqueza e sabedoria. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar aí o botãozinho de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou do seu notebook, de onde você estiver assistindo a esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal. Mas se isso for muito trabalho para você, então deixe apenas o seu like, agindo assim você já vai estar nos ajudando a levar esse material para mais e mais pessoas. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!